Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui na sua TV Causa Operária, 24 horas no ar. Nosso programa de número 889 desta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Destaques: crise no PDT com possíveis debandadas diante da candidatura pesada de Ciro Gomes, que foi ultrapassado nas pesquisas pela de Sérgio Moro, já que é para criticar o Lula, para atacar o Lula, a burguesia tem um novo predileto, né? Embora pode ser que o Ciro não seja desprezado também para cumprir esse papel, mas tem crise no PDT, nós vamos falar disso daí. Bom, outro destaque aí entre os políticos da burguesia, golpistas, a possibilidade, aí o anúncio da possibilidade do convite do presidente do Solidariedade, Paulinho, deputado Paulinho da Força, para que Alckmin se filie ao partido. Será que nós vamos ter o Alckmin da Força? E o Alckmin da Força pode estar entrando no Solidariedade para tentar viabilizar aí, né, o cavalo de Troia, o golpe, né, de setores da burguesia de colocá-lo como candidato a vice do Lula, né, candidatura que vem provocando aí uma rejeição, uma revolta das bases do PT. Bom, e destaque também no nosso programa, não poderia deixar de ser a mobilização em torno do ato do próximo domingo, dia 12, né, fora Bolsonaro, Lula presidente, na Avenida Paulista, em São Paulo. É um ato que está mobilizando gente de todo o país, né? Muita gente, caravanas sendo organizadas, toda uma mobilização. Então, nós vamos falar desse tema aqui hoje, num programa que nós vamos ver também, tem na nossa destaques, na nossa pauta, as articulações, né, para sustentar aí a própria candidatura do Bolsonaro, né, ao longo das eleições, com o Bolsa Empresário, né? O Senado aprovando aí a prorrogação da desoneração da folha por mais 2 anos. Vamos ver também o governo criando regras de transparência, mas com sigilo, né? Como é que é isso? Transparência com sigilo. Bom, vamos tratar também aqui, enquanto Lula lidera as pesquisas, o Moro e Dória participam de debate, seminário, lá em Brasília, promovido pelo principal jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, e fazem vã promessas. Bom, o governo e os ruralistas, né, como parte da operação de sustentação da campanha do governo Bolsonaro, querem votar aí a toque de caixa antes do recesso, agora ainda em dezembro, o PL da grilagem e o PL da boiada, né? Se você quiser saber sobre isso, fica aí com a gente, né? Nós vamos contar aqui, né, o que são esses PLs, né, que eles querem aprovar agora antes do recesso parlamentar, na toque de caixa no final do ano, né? Então você acompanha aqui conosco no destaque internacional, depois de rejeitado aí o impeachment do Castilho, né, continua a pressão da direita sobre o governo eleito pela esquerda no Chile. Bom, no Chile não, no Peru, né? Chile, amanhã é o tema, nós vamos falar daqui a pouquinho, é o tema do programa Análise Internacional, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai ao ar nessa sexta-feira, a partir de meio-dia. O tema vai ser justamente as eleições no Chile, a situação no Chile. Então, imperdível amanhã. A gente fala mais, né, a gente volta a anunciar isso daí para ninguém esquecer, né, mas a partir de meio-dia tem Análise Internacional com Rui Costa Pimenta, aqui no nosso canal Causa Operária TV. Bom, esses são os temas principais do nosso programa. Daqui a pouquinho está chegando por aqui para apresentar conosco a companheira Andréia Truz, mas eu começo mandando aí um muito boa noite
né, para muita gente que já está por aqui, já tem mais de 100 pessoas assistindo ao vivo, só no nosso canal no YouTube, e tem gente chegando de tudo que é lado, nas outras redes sociais, né? Então, o nosso programa, com certeza, a audiência vai ser grande, como tem sido ao longo dos últimos dias, crescendo, né? Refletindo, inclusive, a aproximação aí do nosso ato, no próximo dia 12. Mandar uma boa noite para o Mauro Sou, para o Carlos Santos, para a companheira Priscila Duarte, né, que está ajudando a mobilizar lá no Paraná para o pessoal, a caravana que estão vindo do Sul, para o ato do dia 12 na Paulista. A companheira Natália Araújo, muito boa noite. O companheiro Ernesto Abdala Filho, diretamente lá do outro lado, chegando por aqui, mandando o seu boa noite e também já mandando o seu superchat, ajudando a contribuir aqui para sustentar a Causa Operária TV. Da mesma maneira que a companheira Cecília Maria mandou aqui o seu super sticker, sua figurinha simpática, e participando, contribuindo com a gente. Chegando por aqui também, mandando o seu boa noite, a companheira Silvia Mio, a Deise. Muito obrigado a todos vocês aí que participam, né? Muita gente se manifestando aí sobre a presença no ato. É o caso, por exemplo, do Osni Castro, do Mauro Sou, né? Participando, chegando junto por aqui. O pessoal já divulgando aqui que a companheira Natália Pimenta vai estar no dia 14 de dezembro, né? Vai estar no Pânico, né? Ocupando aí o espaço para divulgar também as propostas do PCO. Um salve aí para o Reflexão Sempre, Fernandes Silva, Silvia Rosa, Jesus Era Humano. Bom, em nome desses, né, tem muita gente chegando por aqui. Eu saúdo a todos vocês, né? Peço aí a participação para que o pessoal faça como Jesus Era Humano, né? E LC29, o Marlon Silva, manda aí o seu superchat, seu sticker, né? Contribuindo, ajudando a sustentar esse canal combativo, revolucionário. Se você ainda não é membro do canal, escolha aí o plano, né? Uma dessas opções que você tem aí na sua tela, e torne-se membro, ajude a sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, pois bem, vamos para a nossa pauta, né? A gente atrasou aí muitas atividades aqui por conta da convocação, da organização, da mobilização por dia 12, né? Mas a gente conta com a compreensão de vocês e vamos lá que a pauta está recheada de temas importantes, mas nós vamos começar com uma charge, né? A charge falando aí, a charge do companheiro Aroeira, publicada no 247, né? E a charge, o tema da charge é liberdade, né? Tá aí, vocês têm aí o ministro da Saúde, o Queiroga, tendo atrás dele aí um traço muito sarcástico do Aroeira, o Bolsonaro à esquerda e o Guedes à direita, né? E a frase do ministro, a frase dita aí recentemente pelo ministro da Saúde, às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. E aí o esclarecimento ao lado. Olha, só para não ter dúvida, estamos falando da sua vida e da nossa liberdade, né? Está aí o Aroeira com seu humor sarcástico aí, né, atacando aí a política criminosa, né, do governo Bolsonaro e de toda a direita, de seguir aí adiante, né, toda uma encenação. Nós estamos vendo nesse momento aí a discussão de limitar as festas de fim de ano, o carnaval, tudo sob medida por interesse da direita, mas medidas de eficácia sanitária, né? De defesa da saúde do povo, evidentemente, nada. Né? O objetivo é tirar a liberdade do povo, como está destacado aí na própria charge. Bom, também numa dose de humor, né? Ainda nessa vibe, começando o programa aí com um lado mais humorístico, um corte, né? Um detalhe aí do programa hoje, Pânico, na Jovem Pan, né? Quando o apresentador do programa recebeu, né? Lá e mostrou no ar, fez lá todo um anúncio do recebimento da camiseta e do livro, da camiseta do PCO e do livro A Era da Censura,
né, que tem como autores o companheiro João Jorge Costa Pimenta e Rui Costa Pimenta. E então vou mostrar para vocês aí esse recorte do programa Pânico, como resultado, inclusive, um desdobramento, né, da enorme repercussão do programa, da presença combativa, revolucionária do companheiro Rui lá no programa, apresentando as posições do Partido da Causa Operária, e o pessoal fazendo graça, né, mas falando aí do partido raiz, do partido combativo revolucionário, que é o PCO. Pode soltar aí, produção, por favor. Em Pânico está no ar diretamente dos estúdios proletariados da Jovem Pan News. Quero começar o programa agradecendo a camiseta enviada pelo nosso querido Rui Pimenta do PCO. Tá aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Tá autografada e tudo mais, não é? Tá aqui, ó. Vou mostrar já pra vocês. Quero aqui, ó. Grande Pimenta. Muito obrigado, Rui. Tá aqui, ó. Porra, quero um também, Rui. Aqui, ó. Partido da Causa Operária. Está aqui a foice. Tem uma frase a foice atrás. Representando a agricultura, o trabalhador rural. Está aqui o martelo representando os nossos a indústria, e está aqui isso aqui também representa a engrenagem do sistema da indústria. Está aqui o Partido da Causa Operária. Está aqui a camiseta. Calma, também tem teu tamanho. Muito bem. Está aqui, essa é a esquerda. Não é a esquerda da Faria Lima, não é a Samidana. Não é o Boulos. A esquerdinha do Ilinilha, a esquerdinha Nutella. Essa é a esquerda raiz do proletariado, Delari. Do sindicato. E tem um livro também. Da Revolução. Tem um livro também. Ó, Está aqui, ó. A Era da Censura das Massas. Aliás, os capitalistas da tecnologia. O livro escrito aqui pelo Rui Costa Pimenta, pelo João Caproni Pimenta. Como os capitalistas da tecnologia, ou seja, as mídias sociais, Samidana. Quantas páginas tem esse livro? Tentam fazer a história andar para trás e rever políticos e jornais falidos. Boa. Tá aqui, ó. Interessante. Está à venda. Quantas páginas? Também está aqui, ó. Não vem com gracinha, não. Menosprezar não vem menosprezar a canhota raiz aqui, não. Tem figura pra colorir? Primeira onda das fake news, tá aqui, ó. Tudo que você quis saber. Ó, o Facebook. Ó, aqui, Mark Zuckerberg. Muito bom. Não vem com gracinha, não. Vem fazer palhaçada, não. Você escreveu um livro assim, é um pequeno burguês. Sami tem várias obras. Banqueiro. Sami é banqueiro. É um pequeno burguês. Banqueiro. Muito obrigado, Rui. Obrigado mesmo pela camiseta. Não, eu só quero ver. Emílio, como é que você chama? Rogério Morgado. O Emílio Surita com eu só posso ver? Emílio Surita. Nossa, parece aquelas crianças. A minha Paula. Pera aí, pô. Daqui a pouquinho a gente vai... A turma do Pânico, né, que são humoristas, sob o comando lá do Emílio Zurita, que domina hoje o país e todo mundo. Bom, daqui a pouquinho já está entrando aí, recebi o recado aí da companheira Andréia, já está vindo conosco, mas vamos para a nossa pauta. Vamos começar destacando aqui, né, o Bolsa Empresário. Né? O Senado aprovou hoje, aí, votou os finalmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos. Foi aprovado hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração para 17 setores que supostamente seriam são aqueles que mais empregam no país. Bom, pela nova regra, a redução dos encargos cobrados sobre os salários de empregados, que acabaria no próximo dia 31 de dezembro, passa a ter validade até o final de 2023. É o Bolsa Empresário, né? É mais uma demonstração muito clara de que a burguesia está se preparando aí, né, para dar sustentação à reeleição do Bolsonaro. Né? É uma política de aprovação que procura aproximar, né, ainda mais o governo Bolsonaro, né, das reivindicações dos interesses dos capitalistas que não gostariam de ter o Bolsonaro, os principais capitalistas do país, como seu candidato. Bolsonaro não seria o seu candidato preferencial, mas que estão aí
às voltas com a dificuldade, né, de impor um candidato alternativo da própria direita, de confiança. De confiança da burguesia. Vou avisar a produção que o Pedro André está dizendo que está ficando numa tela e não está conseguindo entrar. Vê se você consegue mandar o link, ajustar o link para ela. Então, é a crise da direita, né? É a crise da direita que se expressa, né, numa unidade em torno da candidatura de Bolsonaro, né? Em torno da aprovação de projetos de interesse dos capitalistas e de busca de um acerto, de uma conciliação desses setores, né, com o grande capital, né, mostrando aí um certo afunilamento, né, em torno da candidatura do Bolsonaro, né, pelo menos nesse momento, enquanto a burguesia, a direita golpista tradicional, os grandes capitalistas, têm enorme dificuldade, né, de impor aí um nome alternativo, de estruturar aí um nome competitivo da chamada terceira via, né, um elemento de confiança. Não quer dizer que eles não vão continuar tentando, né, buscando aí uma alternativa frente a essa situação, mas, acima de tudo, né, a burguesia unida em torno de procurar derrotar a esquerda, derrotar os trabalhadores e satisfazer as reivindicações. Enquanto teve muito choro, teve uma campanha enorme na imprensa contra a aprovação do orçamento para garantir aí o auxílio, o chamado Auxílio Brasil, né, que é um golpe aí que se deu na substituição, no fim do Bolsa Família, né, e havia toda uma manobra, inclusive, para que o auxílio fosse pago só no próximo ano. Tem mais de 3.700.000 brasileiros que vão deixar de ser assistidos, não vão receber absolutamente nada nesse primeiro momento, né, num golpe do governo contra a situação. Bom, enquanto isso acontece, né, a burguesia vai se ajustando, vai aprovando projetos de interesse, né, do grande capital e que preparam, né, toda uma política de apoio ao governo Bolsonaro, à burguesia golpista. Ok? Então, fica aí o registro, né, dessa política criminosa, né, e a situação é muito clara de que eles estão buscando, né, se entender, estão procurando se articular, né, no sentido de garantir as medidas necessárias para desviar cada vez mais recursos públicos, né, para o grande capital, né, e, ao mesmo tempo, garantir, né, que a burguesia possa, né, como parte de toda essa operação, impulsionar, né, a candidatura à reeleição, né, do candidato golpista, direitista, fascista, que é o Bolsonaro. Né? Finalmente, todo o objetivo de toda essa operação é distribuir recursos públicos, né, recursos que faltam para a saúde, para a educação, para o combate à pandemia, para a moradia, para tudo mais, né, para os grandes capitalistas e para a campanha eleitoral, obviamente, da burguesia, que vai gastar aí muito dinheiro para tentar impor aí a terceira etapa do golpe, né, um novo governo direitista, reacionário, apoiado por toda a direita, e derrotar Lula nas eleições, ou seja, como for preciso, né, através de um conjunto de manipulações e golpes. Bom, mandando o nosso boa noite aqui para o pessoal, muita gente chegando. MG Laubert, chegando por aqui, mandando o seu superchat. Muito obrigado aí pela contribuição. Você também que está nos assistindo, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV. Nós precisamos aqui muito da sua contribuição, porque a COTV não tem patrocínio de capitalista, não tem patrocínio de banco, né, não tem patrocínio de partidos da burguesia, né, depende exclusivamente do seu apoio,
né, dos amigos que são membros aqui do canal da Causa Operária TV, ou daqueles que, sendo membros ou não, né, contribuem aí com seus superchats, com as suas figurinhas, os seus stickers, para impulsionar aqui a nossa atividade. Bom, seguindo aí, a produção está tentando ajustar aí a entrada da companheira Andréia no programa, mas eu vou seguindo aqui na pauta, né, porque os movimentos sociais protocolaram hoje um pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment, né, um grupo que foi encabeçado pela Coalizão por Direitos, Coalizão Negra por Direitos, Coalizão Direitos Valem Mais, né? A plataforma DESCA e a Coalizão Negra por Direitos, 3 grupos que supostamente reuniriam mais de 200 entidades, protocolaram um pedido de impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Foi protocolado hoje aí esse pedido na Câmara dos Deputados, né? E sob acusação de crimes de responsabilidades cometidos durante a pandemia, né? Segundo as entidades, o ministro deixou de prever gastos para o enfrentamento à doença no orçamento de 2021 e ele também teria suspendido o pagamento do auxílio emergencial, e suspendeu efetivamente, em outubro de 2020, né, no meio da pandemia, né? Segundo a própria imprensa alternativa divulgou, o grupo acusa Guedes de ter transformado a política econômica em instrumento de disseminação da coronavírus. Bom, eu queria destacar sobre esse problema que é evidente aí a continuidade da política defendida por certos setores da esquerda, particularmente do PSOL, da esquerda parlamentar, da esquerda frente amplista, que é, no mesmo momento em que esses setores estão esvaziando o movimento de luta pelo Fora Bolsonaro, particularizar a mobilização, né? A gente viu isso daí, por exemplo, na questão que todos esses setores aí se colocaram a favor de um freio, né, da puxada de freio de mão em relação à mobilização pelo Fora Bolsonaro, procuraram defender a política de frente ampla nos atos, trazendo para dentro dos atos a direita rejeitada pela maioria dos manifestantes, direita golpista de Dória, Ciro Gomes e etc. Bom, e agora a política desses setores é uma política que vem sendo preconizada há muito tempo aí por setores da esquerda parlamentar, particularmente pelo PSOL, que é propor que a Câmara dos Deputados, que o Ministério Público, que isso, que aquilo, hajam para destituir o ministro do governo Bolsonaro. Num certo sentido, é uma política de procurar melhorar o governo Bolsonaro. Então vamos tirar esse ministro e vamos colocar aquele. Esse ministro, bom, é como se o governo Bolsonaro fosse um governo corrigível, né? Que, se fosse possível, substituir determinadas peças dessa máquina de guerra contra o povo, que é o governo do regime golpista, e isso provocasse efetivamente alguma melhoria para a população. Nada poderia ser mais falso, né? E os exemplos são muitos. Por exemplo, começando pelo caso do Ministério da Educação, né, onde houve já a troca de 3 ministros e os ataques só se intensificaram contra o ensino público, né, a política de destruição da educação no país. Mas, mesmo no caso destacado, aí, que serve de motivo principal de pedido de impeachment do Guedes, o caso da saúde, né? Na saúde, nós tivemos lá como ministros o ex-deputado do DEM, e Mandetta, né? Depois nós tivemos lá o Teixe, depois o general Pazuello, né? E agora o Marcelo Queiroga. Mudou alguma coisa? Adiantou trocar o ministro? Né? Se quem vai escolher o novo ministro é o Bolsonaro, né, resultaria em alguma vitória da população. Tirar o Guedes
sei lá, e colocar um outro banqueiro, né, um outro elemento da burguesia que levasse adiante a mesma política do Guedes, né, a mesma política que está levando, por exemplo, o Banco Central, né, independente, autônomo, entre aspas, né, autônomo do povo e controlado pelos banqueiros. Obviamente que essa é uma política distracionista, sem pé, sem cabeça. Né? Quer dizer, não adianta propor que se troque um porco por outro porco. É preciso atacar e procurar capar, colocar para fora o dono da porcada, o chefe da porcada, Bolsonaro, né, e mobilizar nas ruas. Esperança Van. Voltou a imagem aí? Voltou? Beleza. Bom, então é uma ilusão, né? É disseminar uma ilusão, é acreditar que trocar 6 por meia dúzia, e vamos ser sinceros, são atos de verdadeira campanha eleitoral, né? Com que esses movimentos, que estão, na realidade, nesse momento, né? A gente gostaria de ver todos esses movimentos aí na rua no próximo domingo, né? Para defender aí o fora Bolsonaro, que cada vez mais se confunde efetivamente, né, com a defesa de Lula presidente. Né? E o pessoal está mais preocupado em fazer. É mais um desses atos de figuração. Né? Todo mundo sabe que não vai levar a lugar nenhum, que a Câmara dos Deputados, né, que não quer nem saber de fora Bolsonaro, também não vai querer saber de fora Guedes. Né? E essa iniciativa serve apenas para fazer campanha dos próprios requerentes, né? E também para passar a ideia de que trocando um ministro ou outro do governo Bolsonaro, isso adiantaria alguma coisa, quando já ficou provado que essa política, obviamente, não vai levar a lugar nenhum. Eu estou aguardando só um retorno aí da produção para ver se resolve lá o problema. Está trocando mensagem. Beleza, já está reiniciando lá a instalação do sistema lá para participar com a gente. Bom, vamos lá então. Vamos seguindo aqui na pauta. Né? Eu vou aqui deixando para trás alguns pontos aqui que estavam destacados para a Andréa comentar conosco. E eu vou entrar num destaque da nossa pauta de hoje. Né? Eu queria destacar aqui a filiação, ou ainda não é a filiação, mas o convite feito ao ex-governador de São Paulo, ex-presidente do PSDB, para se filiar aí ao partido dirigido pelo deputado Paulinho da Força, Solidariedade. Ele que aparece aí na imagem destacada pela nossa produção, ao lado do Aécio Neves, né? E justamente junto com o Alckmin, né? Durante aí a campanha eleitoral de 2014, né? Campanha golpista que preparou aí, né, a derrubada da presidenta Dilma. Está aí o Paulinho, presidente do Solidariedade, na época também presidente da Força Sindical, ao lado, né, desses heróis da democracia brasileira, né, Eduardo Cunha e Aécio Neves. Bom, é esse Paulinho, é esse partido que agora está esperando receber a filiação está convidando Geraldo Alckmin para se filiar ao partido. A explicação disso é importante, né? Porque hoje, inclusive, você vê que a burguesia ela se movimenta através de toda uma campanha, inclusive na sua imprensa. A imprensa capitalista, a Folha de São Paulo, divulgou aí na coluna da Mônica Bergamo que essa operação estava sendo armada. Né? E o motivo é muito simples. Tem uma rebelião, né, das bases do PT, de setores das bases do PT, contra as chantagens do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, contra o PT. Né? E a chantagem e também a rebelião contra a própria candidatura do Alckmin. E as análises feitas aí pela própria imprensa capitalista mostram o seguinte,
que o Alckmin está querendo se livrar, né, daqueles setores que não querem que ele entre na composição aí com o Lula, né, como uma moeda de troca, né, com a qual o PSB está procurando aí chantagear o PT, exigindo, dentre outras coisas, que o PT abra mão da candidatura em São Paulo, abra mão da candidatura no Rio Grande do Sul, apoie o candidato do PSB lá em Pernambuco e por aí vai, né? Bom, tem uma crise dessa situação, né, o que está mostrando aí uma divisão interna, está mostrando mais um aspecto da divisão interna da própria burguesia, né? Porque a burguesia ela está procurando se estruturar por vários lados, atacar por fora, né, a candidatura do Lula, mas atacar também por dentro, né? É por isso que nós vimos nos últimos dias uma intensa campanha, enorme campanha, né, de divulgação do Geraldo Alckmin como vice do Lula. É quase uma unanimidade na imprensa capitalista, nos meios da burguesia, essa campanha a favor dessa política, bem como, obviamente, de setores da direita da esquerda, né? Bom, liderando essa campanha o próprio PSB, né, um partido direitista, que deu 80% dos votos da sua bancada na Câmara Federal para derrubar a presidenta Dilma, né? Um partido que não teve nenhuma solidariedade contra a prisão do Lula, pelo contrário, ficou na miúda, né? Apoiou várias propostas aí do governo, a posse do Temer e várias propostas do governo, deu votos para a reforma da Previdência, deu votos agora, recentemente, para a aprovação da PEC, da reeleição do Bolsonaro, né? Um partido que está no esquema de procurar garantir condições para uma derrota do Lula. É disso que se trata, né? Esvaziando o PT e tentando impor aí um candidato que nem de longe tem nada a ver, né, com aquilo que Lula representa nas eleições. Bom, pois bem, diante dessa dificuldade de impor o Alckmin via PSB, alguns setores estão aventando a possibilidade de que ele se filie a um outro partido, e aí hoje já apareceu o partido. De manhã, a Folha de São Paulo falou que estava sendo estudado um outro partido. Agora já apareceu, né, agora já à tarde, já apareceu o Paulinho da Força oferecendo solidariedade, né, o solidariedade que foi impulsionado diretamente pela Fiesp, como a criação da Força Sindical, né, aliado de muito tempo do PSDB, do Alckmin, né? E o Paulinho convidando aí o Alckmin para entrar no partido, para poder se apresentar aí como vice do Lula. Então é preciso manter a campanha de denúncia desse verdadeiro cavalo de Troia, que é o Alckmin, né? Que não é um reforço nem de longe, né? Como a gente destacou ontem, o próprio ex-presidente do PT, o Rui Falcão, destacando que é um erro estratégico, que não acrescenta absolutamente nada, né? É uma política muito clara de que a burguesia está procurando se articular para torpedear por dentro, né, a candidatura do Lula, né, seja para golpear a campanha durante a própria eleição, seja para ter aí um candidato reserva para golpear o Lula após a eleição. Bom, nós vamos em frente. Já chegou por aqui, então, a companheira Andréia. Eu vou passar já para ela mandar o seu salve aí, o seu boa noite para todos vocês. Estamos só fazendo os ajustes aí para a gente colocar ela no ar. Mas antes eu já aproveito também para saudar aqui. Bom, tem invasão de robozinho, né, da direita aqui, o pessoal botando 17 aqui, significa que o pessoal está preocupado e está vindo aqui atacar a Causa Operária TV. Está, né? Mostrando aí a força da nossa audiência, a importância, né, a repercussão, né, das nossas colocações, né? Lembrando que nós aqui, a própria crise em torno da tentativa de imposição das chantagens do PSB e a crise, né, com a candidatura do Alckmin, rejeição
que ela vem sofrendo das bases, né, tem a ver com a política que nós, do Bloco Vermelho, junto com companheiros do PT, setores combativos da CUT, temos se oposto a essa política, que é um retrocesso, evidentemente, para a luta dos trabalhadores. Bom, eu mando um salve aqui também para o pessoal que chegou por aqui, que está participando conosco do programa. O Pterodactilo está fazendo a campanha aqui, Bozo na Papuda 22. É a campanha para o Bozo, mas para o Bozo e para a Papuda. O Ao Vivo, né, participando aqui também do nosso programa. O Fernandes da Silva destacando que nós estamos próximos, estamos se aproximando aí dos 100 mil inscritos. Então, pede a todos vocês que estão nos assistindo ao vivo, ou que nos assistem na reapresentação, que, se ainda não estão inscritos no canal, aperta aqui, né, perto do sininho, logo embaixo à direita da nossa telinha no canal no YouTube, né, e faça a sua inscrição. Você não paga nada e a aproximação aí de 100 mil inscritos vai garantir aí uma maior divulgação do nosso canal nas redes aqui no YouTube. Então, se inscreva, se você ainda não está inscrito como aqui no canal, basta se inscrever. E você pode também se tornar membro e, como membro, você contribui conosco e tem outras vantagens. Agradecer ao Pão com Ovo, chegando por aqui, mandando a sua figurinha simpática, e o Álvaro Dias, o Álvaro Faria, que avisou que chegou atrasado. A gente perdoa, né? Pode chegar melhor, chegou atrasado, mas chegou, está junto com a gente aqui, como muita gente que nos acompanha. A Andréia está tendo problemas com a internet, né? Está oscilando. A imagem dela aparece aqui no nosso sistema interno, mas está vacilando, ela está tentando ajustar lá. É o problema do funcionamento, da crise do funcionamento, né, das redes privadas de telefonia, de internet no país, que só serve para dar dor de cabeça para a gente e criar essas dificuldades. Então, eu vou em frente aqui na pauta, né? Vou voltar aqui, produção, vou voltar aqui no nosso tema transparência com sigilo. Esse é o tema, né? Porque o nome parece contraditório, né? Mas o governo criou regra para dar transparência, né? Através da edição de um decreto no dia de hoje, sobre normas para dar publicidade aos pagamentos feitos das chamadas emendas de relator. Essas emendas que são base do orçamento secreto, né? Um esquema que foi denunciado na imprensa, e o mecanismo vem sendo usado pelo Palácio do Planalto para enviar bilhões de reais a um grupo de parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso. Bom, a medida de estabelecer um decreto estabelecendo regras da publicidade atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que interveio na gestão do Estado, né? Como se tivesse poder legal para isso, né? Mas o STF considerou ilegal a distribuição dos recursos por critérios políticos. Bom, no texto publicado, o decreto publicado nessa quinta-feira pelo governo, os pedidos de verbas feitos pelos congressistas e recebidos pelo Executivo deverão ser tornados públicos na plataforma Mais Brasil, que concentra as informações sobre transparência de recursos. No entanto, o governo, no decreto, também faz referências a medidas que poderiam garantir, né, o sigilo de determinadas medidas, né? Então, o governo está procurando, na realidade, publicou um decreto para tentar burlar, né, a exigência aí feita pelo STF, né? Mas especialistas apontaram aí que o decreto não garante efetivamente uma transparência, né? Sinaliza que isso vai dar um pouco mais de publicidade, né? Mas que está longe de ser o suficiente para garantir a transparência das emendas do relator
e atender aí ao que foi estabelecido. Bom, eu queria destacar, em primeiro lugar, que nós somos contra essa ingerência do Supremo Tribunal Federal no poder legislativo e também se colocando como um poder, uma espécie de poder moderador, né, acima do próprio executivo, dizendo o que o executivo deve ou não deve fazer. Trata-se, obviamente, de um absurdo, né, que o Supremo funcione como um poder acima dos outros poderes, né? Então é a guerra por tentar colocar um controle, né, mas esse controle vem aí de um poder imperial, que é o judiciário. Isso aí está longe de se constituir em um avanço. Eu acho que agora a Andréa está, de fato, entre nós e vai se tornar visível e audível, né? Daqui a pouquinho, a produção me deu um sinal que já estamos conseguindo ouvir os seus sinais. Então, daqui a pouquinho a produção libera. Quando estiver pronto, me avisa aí. Bom, a medida é uma encenação, né? No momento, faz parte de toda essa operação de procurar dar a impressão de que o governo Bolsonaro está sendo colocado sob controle, né? De que há um controle, quando, na verdade, não há controle nenhum. Está aí a Andréa, já na tela comigo aqui ao meu lado, né? E agora ela já vai dar o boa noite para vocês e nós já vamos colocar ela no ar para falar aí que as pesquisas estão indicando que o Moro e o Ciro não tiram votos do Lula. Então, eu dou o meu boa noite para a Andréa e já falo com ela para entrar saudando e também comentando aí os malabarismos que a direita está tentando fazer para tirar voto do Lula, mas está difícil, né, Andréa? Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Desculpa, teve um problema aqui na câmera, não consegui entrar de jeito nenhum, mas aí agora está tudo certo. Pois é, Toninho, olha só. Engraçado, né? Interessante isso, né? O Lula, que desde que voltou, né, a ter seus direitos políticos, passou a ser uma grande liderança na pesquisa, né, em diversas pesquisas eleitorais. E nessa pesquisa ninguém pediu vice, né, Toninho? Pelo que eu saiba, eles estão colocando ali o Lula sozinho, né, na pesquisa. Então, é interessante a gente chegar, né, o establishment chegar à conclusão de que Lula não tira votos de Moro ou Ciro com Alckmin de vice, né? Então, tiveram que fazer uma pesquisa para chegar nessa conclusão. Olha, Toninho, o que a gente tem aí, o grande jogo que está por detrás dessa história é uma forma de amarrar o Lula, né? Prender o Lula, colonizar o Lula novamente. Então, com essa pesquisa, né, o levantamento foi apontado, né, pela Quest, né, que é uma pesquisa Genial Quest, foi feita anteontem, né, a divulgação, e aponta um eventual palanque, né, desse Lula com chuchu, que, né, não me cai bem, diz que não muda, né, então não deve mudar a ideia dos eleitores que hoje se inclinariam a votar em Sérgio Moro ou em Ciro Gomes, né, para 2022. Segundo esse levantamento, 6% dos apoiadores de Moro aumentam o interesse em eleger o PT. Se a chapa tiver o Alckmin como vice. É muito engraçado, porque hoje eu falei mais cedo, nós estava numa outra live com o Paulo Moreira Leite, e o questionamento era esse, né? Pera lá, o que o Alckmin vai trazer para o Lula? Eleitorado? Não traz eleitorado, né? Traz essa amarra. Então, quando a gente vê esses resultados, Toninho, a gente consegue notar efetivamente o interesse da direita em tentar frear o Lula, em tentar trazer ali uma pauta neoliberal, né? Trazer um freio, ou um Temer, né? Enfim. Então, a maior parte dos que se declararam, né, voto em Ciro, 56%, e 71% para o Moro, não pensariam em mudar de ideia. Entre os indecisos, 43% continuam, né, ficariam nessa mesma situação, e somente 6% teriam menos interesse e 5% mais simpáticos à ideia. Então, o Alckmin está prestes a deixar o PSDB, como você falava, teve uma hora que eu entrei aqui, você já estava contando, né, a pérola, não é? Ele para o Solidariedade, olha, é cada uma, né, Toninho? É PSB, é Solidariedade, enfim. E, né, o ponto que eu acho que a gente tem que analisar é isso, né? Primeiro, de onde surgiu essa ideia, qual é a intenção, então quais são as intenções, principalmente porque tem uma mídia por detrás, né? Tem uma imprensa ali que foi golpista, que é golpista, continua sendo golpista, tem apoiado o Moro também de uma forma descarada, que é a Folha de São Paulo, né? E a notícia saiu dali.
Então, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é que tem, por detrás dessa história, uma tentativa de pautar, né, o governo Lula e de frear, né, um movimento e um governo popular, né, também. Porque, olha, né, não altera em nada. Quer dizer, altera para menos, né? Eu acho que as pessoas, acho que uma parte dessa militância, não sei se votaria, enfim, ficaria numa situação complicada, né, também. É isso aí. Quer dizer, e isso quando a gente vem destacando, né, que a candidatura do Lula, eu achei muito interessante uma figura de linguagem que o Rui Falcão usou, dizendo o seguinte, que o Alckmin é anestesista, né? E ele falou o seguinte, que no momento que você precisa de uma campanha de mobilização e de luta, você colocar um anestesista na chapa, né, vai servir, no melhor dos casos, para anestesiar o Lula, que não é uma boa coisa. O chuchu que anestesia... Olha, não dá. Não vai, Espera que eu gosto de chuchu, não vai servir para mobilizar ninguém, né? E se não tira voto, mas cria uma confusão, isso com certeza, né, vai ser explorado aí por setores da direita e da esquerda, que gostaria de apoiar a direita, né, mas que vai se dedicar a atacar o Lula, né? Tem aí já toda uma conversa de setores da esquerda que querem lançar um candidato para tirar votos do Lula, né, para fazer o que fizeram, por exemplo, em eleições passadas, a Heloísa Helena, a Marina Silva, né, que é para atacar supostamente pela esquerda o Lula, né, mas o que não vai representar nenhuma alternativa efetiva de possibilidade de derrotar a direita, né? Ao invés de entregar, né, os pontos para a direita, né, o negócio é levar a luta contra a própria presença de Alckmin na chapa, né, e contra o que isso possa representar no sentido de tentar conter a necessária mobilização em torno da candidatura do Lula, única maneira de levar à vitória da esquerda. Bom, nós vamos em frente. Eu vou levantar mais um tema aqui, vamos falar daqui a pouquinho das caravanas, vamos atrasar um pouquinho aqui o nosso programa, porque a gente teve vários problemas aqui na entrada, e eu queria justamente destacar o tema aqui, vou levantar para a Andréia comentar, que hoje teve um seminário, né, promovido lá pelo Correio Brasiliense, e teve 2 candidatos aí que fizeram muitas promessas, né? Mas esses 2 candidatos, se somar a intenção de voto deles junto, não dá para eleger não dá para eleger nada, né? Um é o Dória, que não conseguiu, teve 1,5% dos filiados do PSDB votando nele na prévia, né? E o outro é o candidato, o juiz suspeito, ex-ministro do Bolsonaro, o Moro. O que eles prometeram aí, André? Qual é eleição? Candidato burguês da direita é promessa, né? Mas eles estão prometendo coisas, obviamente, que eles não vão cumprir. Mas quais são as promessas? Bom, não vão cumprir porque não vão ganhar, né? A primeira coisa é essa. Porque se ganhar, o terreno ali é complicado. Bom, o Moro, Toninho, a bandeira do Moro é o quê? Né? É a única coisa que ele fez entre a Lava Jato, então entre ali 2012 e 2013 para cá, que é o debate contra a corrupção. Então, na verdade, o debate ocorreu, né, pelo jornal Correio Brasiliense, o ex-ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, frisou repetidamente, né, a importância do combate à corrupção. Deixou claro que a sua principal bandeira é essa, caso ele se consolide ainda, né, não deixando claro, caso ele se consolide como um candidato, ele, o governador, né, o desgovernador de São Paulo, o João Dória, né, fizeram esse desafio, né, são desafios de 2022, para onde vai o Brasil, nesse caso, para o buraco, né, seja de um lado, seja do outro. O Moro, então, defende que a corrupção também afeta a produtividade do setor privado. Então, ele vai usar esses artifícios, todos os argumentos que ele tem, que foram os argumentos que ele, né, que é o que ele vai usar na campanha, que é a Lava Jato, para os lavajatistas. Então, ele tem que continuar com essa narrativa. E disse também, né, que não, olha, claro que emprego, renda, combate à desigualdade, tudo isso é fundamental. Mas a gente não pode deixar a bandeira do combate à impunidade e à corrupção para trás. Podemos seguir, né, podemos adiante fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Enfim, Toninho, ele não tem programa nenhum.
Já Dória, né, já tem repetido isso várias vezes, né, que a ideia dele é o quê? Ampliar o processo de privatizações, né, ele fala muito sobre privatizações, ele já tem falado, não sei se você lembra, mas ele falou que privatizaria absolutamente tudo. Ele falou, né, também sobre a necessidade de mudanças, né, no Brasil para resgatar a esperança, um Brasil para reduzir a pobreza, né, esse que vai para Paraíba e vai comparar o sertão ali, né, com o Dubai. E ele quer ajudar a diminuir a pobreza, né? Ele fala que precisa gerar empregos, proteger a saúde da população, respeitar o meio ambiente e recuperar economicamente. E aí, Toninho, é o que a gente pode levar em consideração. Economia, privatizações, porque ele já falou várias vezes, inclusive ele falou que concluiria a privatização da Petrobras, dos Correios, né? Toninho, é o que a gente tem, né? A gente tem um neoliberalismo ali gritando, um que não tem projeto político-econômico, o outro que não tem um projeto político-econômico, mas eles têm ali, né, o mercado financeiro, de alguma certa forma, ali pautando, né, o seu governo. Nessas tentativas ali de promessas de governo. É bem complicado, Toninho, porque isso mostra o quanto a gente tem a Lava Jato como um fantasma, né? Porque o que ele vai usar é a Lava Jato. E ele é um candidato novo. Teoricamente, o Moro é uma figura nova, ele tem ainda uma possibilidade de concorrer, outras, né, várias eleições ainda, e ele vai ficar, né, com essa pecha de o grande defensor, né, do combate à corrupção. Mas, efetivamente, não tem nada para nos trazer, viu, Toninho? Ok, é isso aí. Bom, em resposta a toda essa... nós falamos aqui de todas essas iniciativas da escória direitista, né? Solidariedade convidando Alckmin, Moro e Dória fazendo promessas, a direita, a extrema-direita se articulando aí junto com a burguesia para garantir condições efetivamente para o Bolsonaro fazer a disputa. A resposta é a mobilização, né, dos trabalhadores em torno aí da candidatura do Lula. Por isso, nesse domingo, né, nós temos aí o chamado do Bloco Vermelho, de setores importantes, além do Bloco Vermelho, né, do PT, setores da CUT, do PCO. Nós vamos estar juntos mais uma vez na Avenida Paulista, né, com anunciar aqui uma atividade muito importante que vai ser a bateria Zumbi dos Palmares Monstros. Mais de 100 repentistas, né, vão dar um show na Avenida Paulista para botar fogo, né, para aquecer a campanha e para espantar aí, para espanar, né, essa política de anestesia. Né? A gente não quer anestesia, a gente quer pelo contrário, né? A gente quer estimulante, não anestésico, né? Estimulante para botar o povo na rua. Bom, e a mobilização está acontecendo em todo o país. Você está vendo aí na sua telinha aí imagens da campanha realizada em várias regiões do país. Está aí os companheiros da juventude do DF, né? O pessoal fazendo campanha para garantir as caravanas que estão partindo aí de diversas regiões. Já tem caravanas aí saindo nessa sexta-feira, como é o caso dos companheiros do Nordeste, né? E outras que vão partir no sábado e até mais próximas domingo de manhã. E o pessoal, como é normal, né, na esquerda combativa, na esquerda independente, que não recebe financiamento de instituição ligada ao governo norte-americano, aos bancos, às empresas capitalistas, o pessoal está pedindo aí o apoio de vocês, né? Ajuda para sustentar a presença, o deslocamento de companheiros trabalhadores, jovens, indígenas, né? Tem caravana de companheiros de grupos de índios vindo do Mato Grosso do Sul, da Bahia, né? Da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, de várias outras regiões, e nós vamos ter aí um ato muito combativo, né? Muito bonito no domingo, né? A presença aí de companheiros da esquerda, né? Do PT, da CUT, do Partido Comunista do Povo Brasileiro, e você pode, né? Depois você pode olhar, pode escolher aí com quem você quiser contribuir, né? Pode contribuir com a campanha central, né? A caravana do Nordeste aí pedindo a sua contribuição, o pessoal do Sul, do Centro, de todo lugar. Pedido de contribuição aqui não falta, né? E também necessidade aí para sustentar essa mobilização, para superar
até a tentativa de anestesiar o movimento, né? Então, contribua, participe, né? Ajude aí. Se você puder vir, venha na caravana da sua região. Se você não puder estar participando presencialmente, ajude aí, né, na mobilização, na convocação, na contribuição financeira com o pessoal que quer participar dessa empreitada. Tem um vídeo, vamos mostrar pelo menos um vídeo, produção, se for possível aí. O pessoal está colando cartazes como esse aí que você está vendo na sua telinha, né? A divulgação de colagem de cartazes em várias regiões do país, aqui em São Paulo, no ABC Paulista, né? O pessoal está nas ruas fazendo uma campanha como deve ser feita, né? Que não pode ser aquela campanhazinha de ficar só na internet. O pessoal está distribuindo dezenas de milhares de panfletos, né? A militância nas ruas, nas feiras, em todo lugar, para chamar a população a se mobilizar por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? E ocupar as ruas, aí, participar da manifestação no próximo dia 12. Então, eu vou pedir para a produção aí, tem um videozinho, vamos soltar pelo menos um vídeo do pessoal aí divulgando aí o ato do dia 12, produção, pode soltar. Pessoal, boa tarde. Sou Amaranhão, diretor da FETEC CUT Centro-Norte, dando um apoio aqui para os companheiros do PCO. Vamos participar do ato do dia 12 de dezembro, Avenida Paulista, Brasília está sendo formada uma caravana para a gente continuar essa luta. Lula presidente, vamos lá. Qualquer interesse em participar, é só entrar em contato com os companheiros do PCO. Um abração, obrigado. Ok. Tem mais vídeo no final, a gente mostra depois, mas vamos seguir em frente na nossa pauta aqui. A gente vai passar um pouquinho da hora, não muito, mas a gente segue para a gente... Bom, porque tem... a gente está falando aí dos preparativos da mobilização pela esquerda, mas mais um dado importante, eu vou passar para a companheira Andréia, que é a mobilização para, no apagar das luzes, né, antes da entrada do recesso, o governo está querendo aprovar aí uma nova medida para favorecer a sua base de apoio. A Andréia conta para vocês aí do que se trata. Pois é, Toninho, é a bancada do boi, não é? É a bancada do boi. O que acontece é o seguinte, o governo e ruralistas, né, eles estão querendo um combo com a PL da grilagem, a PL da boiada, antes do recesso. Então, na verdade, esses dois projetos é o PL 2633 de 2020 e o PL 2159 de 2021, apelidados, né? PL da grilagem, PL da boiada. O primeiro que tramita em conjunto com a outra PL, que é 510 de 2021, que anistia invasões de áreas públicas para conceder títulos a ocupantes irregulares que tomaram espaço informalmente, privatizando a utilização dos imóveis da União. Então, o projeto, né, o PL, teve o parecer de um senador, que é o Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, em uma sessão conjunta com a agricultura, né, as comissões da agricultura e o meio ambiente. Toninho, o texto ele tem várias críticas, porque a preocupação dos ambientalistas, né, as entidades civis, é de que, né, novamente, esse segmento, né, vá gerar, né, mais grilagem, mais violência, mais desorganização, sobretudo, né, no campo e sobretudo também nos movimentos sociais, né, com as terras indígenas. O Fávaro defende essa aprovação. Ele deixou claro que a base, né, que é a base que ele, né, de certa maneira entende, né, e que vai manter, né. Na verdade, ele falou o seguinte: já foi possível identificar que a proposta dele é cara, né, é a base do governo Bolsonaro, e para apresentar, né, olha só, grandes usurpadores das terras públicas com uma proposta que representa a legalização das invasões dessas terras, Toninho. É a resposta da eleição de 2018, acho que isso tem que ficar muito claro, né? É o apoio da bancada BBB, Bala, Boi Bíblia, porque ela não funciona sozinha, ela funciona, né, integrada, né, a famosa ala BBB. O relatório dispensa, no caso, vistoria nos imóveis com 15 módulos fiscais. Na Amazônia, por exemplo, essas áreas podem significar um terreno com 1.650 hectares. Tá? O Greenpeace aponta que, de certa maneira, né, a expensão ela é importante porque ajuda a verificar a existência de conflitos de terra, né, ocorrências de violência no campo, que eu falei agora há pouco, e também, não é, as invasões, que é a base principal, que é essa grilagem que é quase legalizada, né, Toninho? Inclusive, quando eles legalizaram essa grilagem, né, você pode
olha o que é interessante, porque a partir dessa 510, dessa PL 510, se um vizinho confirmar que a pessoa já vive ali há mais tempo, tá tudo certo. Então, imagina um grileiro armado, tomando ali a terra, né, tomando ali a casa, enfim. O vizinho vai falar que não é dele? Vai falar que é dele, né? Então, abre a possibilidade, Toninho, de um jogo político muito parecido com a ditadura militar, né? Muito parecido com a relação do campo e a ditadura militar, com interesse na mineração, com interesse na grilagem, com interesse né, em reorganizar um Brasil, né, tirando a posse, sobretudo, dos indígenas. Né? Isso gera um problema muito grande por conta dos ambientalistas. Os ambientalistas estão criticando muito, né, esse conjunto aí, né, porque aumenta o desmatamento, né, sobretudo. E é um desmatamento, Toninho, que ele é pautado apenas para a exportação, tirar essa madeira daqui legal e mandar para fora. Até porque eu conversei com o Alexandre Saraiva, aquele policial federal, né, que ele era o delegado da Polícia Federal, que pegou o caso, né, das madeiras, e ele falou, olha, a pena para o tráfico, só para ter uma ideia, né, o tráfico de drogas, ela tem uma pena que pode ser de 5, 10, 15 anos. A pena para um grileiro, ou para alguém, né, nessa região, não existe, não tem. Então, a base hoje é abrir a boiada, literalmente, abrir a grilagem e expandir, né, os interesses da extrema-direita nessas regiões, né, Toninho? Que garante também voto, né, para o agronegócio. Ok. Eu queria agora trazer à baila um tema comentado aqui pelo Ernesto Abdala Filho no nosso chat, ele se referindo ao Ciro Abutre, o Cirutre, dizendo que ele está com a asa quebrada e dessa vez ele só vai conseguir voar, no máximo, no Puteiro Paris, na zona de Fortaleza, disse aqui o Ernesto. Bom, e o nosso tema é justamente o Ciro Gomes. Ô, Toninho, deixa eu só jogar uma aqui, que eu adorei hoje, um amigo meu colocou no Facebook, né? Os torcedores, a gente precisa identificar os torcedores da direita. Então, vamos lá. Os torcedores do Bolsonaro, verde e amarelo, camiseta do Brasil. Os torcedores do Moro, camiseta azul, né, do Brasil. E do Ciro, PSG, tá tudo fechado. Aí, o Ciro Paris Saint-Germain, exatamente. Bom, a crise, né, porque impulsionado pela direita, né, que viu no Sérgio Moro aí um candidato melhor para atacar o Ciro, ele atacar o Lula, né, desempenha esse papel melhor, já que é para, né, botar aí um zagueiro para chutar a canela do Lula, é melhor o Sérgio Moro, mais especializado, já conseguiu levar até o Lula à prisão. Bom, e a queda do Ciro nas pesquisas, né, foi ultrapassado aí pelo o candidato agora, por enquanto apoiado pela Rede Globo, o Sérgio Moro, levou aí a uma crise, ameaça de uma debandada no partido. Não vou dizer que é o partido do Ciro, porque é o partido que o Ciro está nesse momento, porque o Ciro não tem partido. Né? O Ciro é o Ciro, já teve aí quase 10 partidos, já passou por mais de 10 partidos. Bom, e no meio dessa crise, né, mostrando aí, inclusive, que a crise é profunda, apareceu aí na imprensa, inclusive na imprensa alternativa, o Lupe, né, abraçando o Ciro e dizendo que os descontentes com a candidatura do Ciro devem deixar, né, o PDT. Bom, é um sintoma muito claro, né, quando o presidente do partido é obrigado a fazer esse tipo de apelação, que deve ter muita gente, né, e está sendo anunciado que tem muita gente pensando em pular fora do barco, né, porque o barco está fazendo água, está vazando, né? A candidatura do Ciro, ela aparenta aí que ela vai se manter pelo papel importante que ela cumpre para a direita, né, de ser uma candidatura de ataque à candidatura do Lula, né? Mas, diferentemente de 2018, onde o Ciro aparecia aí como um candidato que disputou e acabou levando num estelionato, né, uma grande fatia do eleitorado da esquerda, procurando se apresentar como um candidato alternativo à ausência do Lula nas eleições, né? Desta feita, com a participação do Lula, o Ciro está ficando aí com seu espaço reduzido, né? E se mostrando como um candidato
ainda mais abertamente direitista. Né? A gente diria, diante disso tudo, diante da ameaça do Lupe, né, de que quem não tiver satisfeito que deixe o partido, parece que tem que botar aquele recado. O último a sair, apague a luz, né, porque a debandada tende a ser grande, porque a fidelidade dos políticos aí, assim como o Ciro não tem fidelidade a partido nenhum, também não vão ser os parlamentares do PDT, né, que vão ter fidelidade ao PDT, que já não existe mais daquilo que foi no passado, né, comandado aí por essa máfia, tendo à frente aí o Carlos Lupe. Já tem deputados lá, o Gadelha, né, anunciou lá em Pernambuco, está de malas prontas para deixar o partido, e tem uma debandada em vista. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu vou passar para a Andréa dar o último recado dela, que nós já estouramos muito tempo aqui, a produção está puxando a minha orelha, falar aí sobre a situação. Bom, foi rejeitado lá o processo de impeachment, o andamento do processo de impeachment do Castilho, mas a pressão da direita continua no Peru, né, André? Pois é, né, Toninho? Que essa lição fique para a gente também, né? Porque continua. Então, após a derrota dessa tentativa da direita, né, de destituir o Pedro Castilho, as forças progressistas do país consideram necessário permanecer vigilantes e consolidar o que foi alcançado através da correção dos erros e da tomada de outras decisões. Então, acho que é importante a gente ficar de olho mesmo, viu, Toninho? Porque é o jogo, né? Esse novo jogo vai ser exatamente isso. Coloca um presidente, mas tenta, né, de uma certa maneira, ou via Congresso, ou via, não é, as bases de que legitimam, né, toda a lógica de poder do presidencialismo, colocar um freio, né? Na verdade, o que coloca ali é o quê? Né? Foi expressiva, né, indiferente o Peru Livre, né, esse bloco, né, do co-governador junto com o Peru Novo Peru, e a vitória eleitoral do Castilho, né, contra o neoliberalismo do Fujimori, mostra que a gente tem ainda, né, a esquerda tem um peso, ela tem um papel importante na América do Sul, na América Latina, mas como um todo, né, Toninho? Mas o que a gente percebe é a composição de uma direita que continua golpista, que continua em cima, que vai continuar, não olhar, né, o problema. Então ele fala, não podemos descansar sobre os nossos louros, é o que ele adverte, né? Foi ganhar uma batalha contra os golpistas da ultradireita, mas é importante apoiar o curso das mudanças e reparar os erros. No caso do Castilho ainda tem um problema, né, Toninho? Porque ele ficou ali, né? Um problema com a esquerda, um problema com a direita, principalmente quando ele tentou ir mais à direita, não é? Efetivamente tentando dialogar, né? Mas é isso que dá, né? Quando a gente vai dialogar com a direita ou com a extrema-direita. O que a gente tem ali, Toninho, é um governo que vai ser, do meu ponto de vista, né, vai ser pautado exatamente pelos interesses, né, da Fujimori, né, do partido da Fujimori, para tentar comprometê-lo politicamente. E até isso se chegar ao final do governo, né, Toninho? Porque ele acabou de ser eleito e já tentaram destituí-lo do poder. Né? Acho que é uma boa recomendação e uma boa advertência para a gente aqui, né? Em terras brasileiras. Ok, é isso aí. O exemplo que vem do Peru, que a aliança, né, com a direita, a tentativa lá do Castilho de abandonar o partido, inclusive que o elegeu, o Peru Livre, né, de afastar aí as lideranças da esquerda que ajudaram a elegê-lo, não está salvando ele do enfrentamento com a direita, e foi finalmente o Peru Livre, inclusive, que no Congresso garantiu os votos aí para evitar, né, que a direita aprovasse o prosseguimento do processo de impeachment. Bom, nós vamos ficando por aqui, que já deu a nossa hora, né? Agradecendo a todos vocês que participaram. A produção vai colocar no finalzinho aí mais um videozinho da convocação do ato do dia 12. Sigo convidando a todos vocês para participarem e lembrando que amanhã, né, nós temos aqui às 12 horas análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta, tratando justamente da situação do Chile, né, da campanha eleitoral para o segundo turno, do enfrentamento do candidato da extrema-direita e de uma esquerda que está deixando muito a desejar, né, inclusive colocando a tal ponto do imperialismo estar em dúvida em quem que vai apoiar. Né? Tem manifestações
de setores da direita a favor dos dois candidatos. Mas, se você quer saber mais, acompanhe amanhã a análise internacional sobre o que está acontecendo no Chile, que também traz importantes lições, né? O que acontece quando a esquerda retira o povo da rua, né? E quer resolver as coisas só no Congresso, só no meio das articulações, inclusive com setores da direita. Então, amanhã, 12 horas, aqui na Causa Operária TV. Andréa, um abraço forte. Obrigado, você que voltou mais bronzeada lá do Nordeste. Queimadinha, né? E a gente espera você aqui na semana que vem, mais uma vez com a gente. Muito obrigado. Forte abraço. Beleza, Toninho. Forte abraço para vocês também. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana. Obrigado aí à produção, sobre o comando do companheiro Gabriel. E até amanhã, resumo do dia tem mais. Companheiros do COTV, meu nome é Ricardo, sou de Brasília, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e também diretor dos sindicatos bancários de Brasília. Gostaríamos de convidar a todos aí a participar do próximo ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Esse ato que acontecerá no dia 12 de dezembro próximo, pelo Fora Bolsonaro Lula Presidente. Aqui em Brasília estamos organizando uma caravana de vários companheiros, de várias correntes sindicais, de movimentos populares, em direção a esse ato de extrema importância pela luta, pelas reivindicações da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, da juventude, do movimento indígena, do movimento dos trabalhadores sem teto, sem terra. Quer dizer, um ato de extrema importância, né, para nós nesse final de ano, né, onde estarão, além, né, das pautas de Fora Bolsonaro, Lula Presidente, a pauta da classe trabalhadora, né, contra a PEC 32, contra as privatizações dos Correios, das estatais, contra a privatização da Petrobras, né, contra os ataques dos negros às mulheres, pela dissolução da polícia militar e etc. Várias pautas que foram deliberadas na última plenária, né, nacional do Bloco Vermelho. Então vamos todos participar desse ato, dia 12 de dezembro. A nossa caravana aqui de Brasília vai sair no sábado, no final da tarde do sábado, do dia 11. Chegaremos em São Paulo para o ato e logo em seguida voltaremos depois do ato para Brasília. Quer dizer, vai ser um bate-volta, né, mas de extrema importância para a luta contra o golpe, Fora Bolsonaro, Lula Presidente. Um grande abraço a todos aí, estamos juntos na luta.